Oi pessoal, como mencionado na semana passada, quando o pessoal veio tirar dúvida, eu falei que ia estar postando um vídeo sobre o movimento circular. Vamos lá, o princípio do movimento circular, a gente tem que falar sobre período. Período é simbolizado pela letra T e tem a sua fórmula como T igual a tempo dividido pelo número de voltas. E nós temos também a frequência, que a frequência é simbolizada pelo F, que é igual ao número de voltas dividido pelo tempo. Vamos para o exemplo 1. Vamos lá, exemplo 1. Um motor efetua 3.000 RPMs. Determine a frequência e o período. Para quem não sabe, RPM significa rotação por minuto, ok? Vamos lá, a gente tem 3.000 RPMs, então a gente tem a rotação, o número de voltas de 3.000. Se a gente tem 1 minuto por minuto, 1 minuto é igual a 60 segundos, então nosso tempo é de 60 segundos. Nossa frequência, então, vai ser 3.000 dividido para 60, que vai ser igual a 50 Hz. E o nosso período vai ser igual a 60 dividido para 3.000, que vai ser igual a 0,02 segundos. Continuando. A gente também tem o nosso espaço angular, que é dado pelo espaço, que é igual a x dividido pelo raio, ou o φ, que é o espaço, igual a variação de espaço dividido por r. A variação de espaço, no caso, ou de deslocamento, ela é o deslocamento angular, que é dado por ΔΦ, que é o deslocamento angular, que vai ser igual ao ângulo inicial final menos o ângulo inicial. E nós temos a nossa velocidade angular média, que ela é dada pelo ΔΦ, o nosso deslocamento angular, dividido pelo nosso tão conhecido variação de tempo. Então, aqui vai ser igual a variação de tempo, a variação de deslocamento inicial menos o final menos o inicial, e o nosso tempo final menos o inicial. Vamos fazer um exemplo. Em 72 segundos, um móvel cuja velocidade escalar é 20 km por hora descreve uma trajetória circular de raio de 100 metros. Determine o ângulo descrito pelo móvel nesse intervalo de tempo. Vamos coletar os dados, a gente já tem o nosso tempo de 72 segundos, o raio de 100 metros, e a gente tem a nossa velocidade escalar, que é de 20 km por hora, que dividindo por 3,6, a gente vai ter 5,55 metros por segundo. Colocando na fórmula, a gente vai ter W igual a ΔΦ dividido por ΔT. Então, teremos 5,55, que vai ser igual ao nosso ΔΦ dividido pelo tempo de 72 segundos. A gente vai ter um resultado de 399,6. Porém, ele quer saber o ângulo descrito pelo móvel. Então, o ângulo a gente quer, ou o deslocamento, né? A gente vai querer saber ele sim. Então, a gente vai usar a fórmula do x dividido por r, o que resulta esse resultado, porque esse resultado é isso daqui. Então, ele vai ser 3.399,6 dividido para 100, e nós teremos 3,996 radianos. No movimento uniforme, movimento circular uniforme, nós vamos ter a nossa velocidade angular, que é dada pela 2π, para quem não sabe, π é igual a 3,14, e o nosso F, que é a nossa frequência. A gente tem a relação de velocidade angular e a velocidade escalar, que é dada pela
velocidade angular, que vai ser igual a velocidade escalar dividido para r, ou a nossa velocidade escalar igual a velocidade angular vezes r, e a nossa equação horária, que é a relação da posição em certo tempo, que é dado por φ, que é igual a φ0, mais w vezes t, ou seja, nossa posição final, nossa posição inicial, a nossa velocidade angular e o tempo. Continuando, a gente tem a nossa aceleração centrípeta, que vai ser a relação de velocidade escalar, nosso Vzinho, ao quadrado dividido pelo nosso raio. Vamos fazer um exercício, então. Um ponto material em movimento circular uniforme efetua 120 RPM e o raio da trajetória é de 20 centímetros. Determine a frequência, o período, velocidade angular, velocidade escalar e aceleração centrípeta. Nós temos os nossos dados, que a gente tem a nossa rotação, que é 120 RPM, e a gente tem o nosso raio, que é igual a 20 centímetros. Transformando em metros, nós temos 0,02 metros. Alternativa A. Determine a frequência. Frequência é igual ao número de voltas dividido pelo tempo. Então, teremos 120 dividido pelo nossos 60 segundos novamente, a gente vai ter 2 Hz. Alternativa B, nosso período, é o converso, né? Então, o nosso tempo dividido pelo número de voltas. Nós teremos 60 dividido para 120, que é igual a 0,5 segundos. Agora, a nossa velocidade angular, a gente vai utilizar, como a gente fala de movimento circular uniforme, a gente vai usar essa formulazinha, 2π vezes a frequência. A frequência a gente descobriu aqui em cima, então nós vamos ter 2 vezes 3,14 vezes 2, que vai dar o resultado de 12,56 radianos por segundo. A nossa D, nós temos pede a velocidade escalar. A gente não tem aqui já a formulazinha que eu já de pronta para vocês, então velocidade escalar é igual a nossa velocidade angular vezes o nosso raio. Então, nós teremos 12,56 vezes o nosso raio de 0,02, que vai ser igual a 2,51 metros por segundo. A gente saiu do angular e a gente foi para o nosso escalar. Então, a gente voltou para o metros por segundo. E a última, que ele pede a nossa aceleração centrípeta. A nossa aceleração centrípeta dá por AC pela nossa velocidade escalar ao quadrado dividido pelo nosso raio. Então, teremos 2,51 dividido pelo nosso raio de 0,02. Então, a nossa aceleração ela é de 31,58 metros por segundo ao quadrado. Aceleração sempre ao quadrado. Vocês viram que é uma sequência, a gente começou lá em cima e os dados da primeira foram se aplicando nas demais. Movimento circular variado. A gente tem a equação de velocidade, que ela se dá pela velocidade, que vai ser igual à velocidade inicial, mais a nossa aceleração vezes o tempo. E nós vamos ter a equação de deslocamento, que é dada pela velocidade, que é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2, 1 dividido para 2, vezes a aceleração vezes o nosso tempo ao quadrado. Vamos para um exemplo.
Um disco gira com aceleração constante de 2 radianos por segundo ao quadrado. Se o disco parte do repouso, quantas voltas faz em 10 segundos? Nós temos um tempo de 10 segundos e temos uma aceleração de 2 radianos. A gente já tem o tempo, a aceleração, então nós utilizaremos essa fórmula. E ele parte do repouso. Então, essa é a formulazinha. Vamos lá. Zero mais aceleração vezes 10. Aqui nós teremos uma velocidade de 20 radianos por segundo. A gente quer descobrir quantas voltas ele faz em 10 segundos. E para a fórmula de descobrir o número de voltas, teremos que usar ou a frequência ou o tempo. Então, como a frequência é mais fácil de a gente pegar, que a gente pode... A fórmula de frequência é mais evidente, vamos utilizar assim. Nós temos a velocidade, que vai ser igual a 2π vezes f. Então, a gente já tem a nossa velocidade, 2π vezes f. Nós teremos, então, aqui, deixa eu fazer a conta. Teremos 3,18. Aplicando na fórmula de frequência, então, frequência é igual ao número de voltas dividido pelo tempo. Nós teremos, então, 3,18 dividido pelo nosso tempo de 10 segundos. Então, a gente vai ter... Vamos ter o número de voltas de 0,318. E bom, por enquanto é isso. Eu vou estar passando mais exercícios para vocês. E se vocês analisar no material que eu mandei para vocês, tem mais exercícios, mais exemplos resolvidos. E também tem exercícios para vocês fazerem e entregar. Aí postem, tirem foto e postem no Google Classroom.